Quer saber qual é o principal caso de concordância verbal dos concursos? Aquele arroz com feijão. A primeira coisa para qual eu olho quando eu vejo a concordância em uma questão? Daqui a pouquinho você vai saber. Enquanto rola a vinheta, se inscreve no canal e dá o seu like aí, vai. E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, para você que está se preparando para a sua próxima prova de português. Professor Caco Pena, novamente aqui com você, falando hoje desse principal caso da concordância e, claro, associado a alguns outros casos que vão aparecer na questão. Selecionei para você uma questão hoje da VUNESP, já pensando no concurso do TJ que está aberto aí para vocês, certo? Vamos para a questão? Já sabe, pausa o vídeo, responde a questão e volta daqui a pouquinho. E aí, já fez? Beleza? Cara, não sei qual questão você escolheu, espero que você tenha escolhido a alternativa certa, mas vamos ver caso a caso, como sempre. E você percebe qual é o principal recurso. Cara, isso seja qual for a banca. Falou em concordância. Tem vários casos que aparecem constantemente, já falamos aqui de vários deles e tal. Mas qual é o principal? Como eu falei, o arroz feijão. A banca vai me colocar um núcleo do sujeito no singular, uma série de adjuntos no plural e o verbo no plural. Qual é a ideia dele? Que você se acostume, vamos dizer assim, para o cara que resolve questão de concordância de orelhada, sabe? O cara fica assim, vai lendo e fala, mas tá vendo? Não soa bem. Mas soa bem. O cara vai lendo, até o ouvido reclamar. Cara, imagine que eu esteja aqui respondendo a uma questão, te explicando uma questão e fale isso para você, essa aqui tá errada porque não soa bem, tá vendo? Não faz o menor sentido, né? Então o que a gente tem que fazer? Ir pela teoria. Então, soando bem ou não, o que a gente tem que fazer é olhar para o verbo e olhar para o núcleo do sujeito. Normalmente, eu vou ter um núcleo do sujeito no singular, adjuntos no plural e um verbo no plural, ou o oposto, um núcleo do sujeito no plural, adjuntos no singular e o verbo no singular. Vamos ver isso na prática? Olha essa questão, o item A aqui da VUNESP. A função dos telhados das edificações tendem a ser banalizadas pelo modelo construtivo convencional. Então você vê, eu tenho o núcleo do sujeito que é a função. Só que ele põe dos telhados das edificações tendem. E começa a concordar o verbo com os adjuntos. Espera, se é a função tende, certo? Claro, VUNESP pegou o caso, facilitou um pouco nossa vida. Vamos ver algumas outras sentenças também de concursos? A eliminação de quaisquer critérios que possam inspirar um norteamento das ações humanas levariam os homens à barbárie. Então você já vê que aí já tem um esquema um pouco mais elaborado, uma sentença um pouco mais elaborada. Já vai colocando umas orações intercalares, uns termos, mas qual é a minha função? Eu olho para o verbo levariam e vejo quem é o sujeito. A eliminação de quaisquer critérios que possam inspirar o núcleo do sujeito, a eliminação levaria. Só que aí eu tenho uma oração intercalada. Então o recurso é esse, ele vai colocar o verbo no singular, adjuntos, orações intercaladas, orações adjetivas. Cara, vai tentar te entupir de plural. Quer ver? Dá uma olhada nessa sentença, nessa construção aqui. Pausa o vídeo, leia e veja qual é o problema dela. Já estou te falando que tem um problema. E aí, achou? Vamos lá? A reprodução em série dos quadros e outros objetos artísticos que antes recebiam um caráter aurático, intocável e, no contexto pós-revolução industrial, tornaram-se linguagens passíveis de serem reproduzidas em camisetas, toalhas de banho e outros objetos de uso cotidiano, transformaram a relação do público com a arte, resultando, dentre outras consequências sociais, no gradual desaparecimento do artesanato. Essa era uma daquelas questões de você ver se está de acordo com a norma padrão ou não. Tínhamos dois problemas aí, uma questão de vírgula, que eu não vou entrar nela agora, já que estamos falando de concordância. E qual foi o problema da concordância? Você achou? Transformaram.
O que? Quem transformaram? Não foram os objetos que transformaram, não foram, vamos ver aqui, as linguagens que transformaram, não. Foi a reprodução em série desses quadros e outros objetos, que transformou a relação do público com a arte. A reprodução em série transformou. Mas olha, eu tenho 4 linhas de enrolação. Né? Eu tenho 4 linhas de distância entre o núcleo do sujeito e o verbo. Mas você vê, cara, que uma sentença curta de meia dúzia de palavras ou uma sentença desse tamanho, o recurso é o mesmo. Para que eu olho para a questão? Eu vou olhando verbo por verbo. Se é 30 verbos, eu vou olhando verbo por verbo. E antes de considerar outros casos mais específicos de concordância, o que eu vou fazer é isso, procurar o núcleo do sujeito. Procuro o núcleo do sujeito. Normalmente, ou muitas vezes, por aí a gente já consegue resolver essa questão de concordância. Vamos ver o item C. Com o aproveitamento de 100 metros quadrados de área de telhado, é atendido à demanda de limpeza de uma família de 4 pessoas. Bom, aí é o caso do é atendida, né? Mas é o mesmo esquema. Vou olhar para o verbo ser. Quem é atendida ou quem é atendido? A demanda. Então, a demanda é atendida, certo? Mas aí já é um caso um pouco mais tranquilo de a gente perceber. Na D, obtém-se o retorno do capital investido na aquisição de inversores e de outros acessórios em 12 anos, no máximo. Bom, você vê que tinha um texto falando a esse respeito. O texto, aliás, nem era pequeno, né? Bom, aí a gente tem 2 questões a considerar. Uma delas é perceber mais uma vez esse cara que toda hora eu caio nisso, para você ver como que os concursos caem nisso toda hora, que é... Nossa, que tiro foi esse? Que é a voz passiva sintética, certo? Temos uma voz passiva sintética, obtém-se o retorno do capital investido, certo? Voz passiva sintética, acho que já é o 33º vídeo, uns 15 eu devo ter caído nisso. Vou deixar aqui o link explicando novamente isso para você, mas o núcleo do sujeito aqui é o retorno. O retorno do capital é obtido, certo? Então vamos lembrar de como funciona o verbo ter, não só o verbo ter, mas também os derivados do verbo ter. O bom investidor tem um retorno de 3% ao mês em suas aplicações. Os bons investidores têm um retorno de 3% ao mês em suas aplicações. Então lembre, isso vai valer tanto para o verbo ter quanto para o verbo vir, certo? O singular não tem acento e o plural tem um acento circunflexo. Agora, para os derivados do verbo ter, deter, conter, reter, entreter, obter, abster, enfim, para os derivados do verbo ter. E o mesmo vai valer para os derivados do verbo vir, né? Intervir, convir, advir. O que acontece? Vamos para lá. O bom investidor obtém um retorno de 3% ao mês em suas aplicações. Os bons investidores obtêm um retorno de 3% ao mês em suas aplicações. Considerando os casos gerais da acentuação gráfica, vai ter necessidade de acentuar também o singular, por ser uma oxítona, terminada em "em", enfim. Não vou entrar agora nesse caso de acentuação, quero focar na concordância, senão eu perco o foco aqui, né? Mas para os derivados dos verbos ter e vir, o que vai acontecer? O singular eu acentuo com acento agudo, cadê aqui? Deixa eu mostrar aqui com o mouse. O singular eu acentuo com acento agudo e o plural com acento circunflexo. Então, só os verbos ter e vir, singular sem acento, plural circunflexo. Os derivados, singular, acento agudo, plural, circunflexo. Beleza? O que acontece aqui? Como o sujeito é o retorno, e eu tenho uma voz passiva sintética, o retorno é obtido, como o sujeito é o retorno, então eu preciso colocar esse cara no singular. Obtém-se acento agudo. Então, em questões que envolvam concordância, olhe também para essa questão da acentuação gráfica dos verbos ter e vir. Tá? Aliás, é muito comum cair nisso. Voz passiva sintética, questão da acentuação do verbo ter e a história do núcleo do sujeito no singular, adjuntos no plural e verbo no plural, são os 3 casos, assim, cara, campeões
em questão de concordância. Beleza? Tranquilo? Tem mais uma, né? O cultivo de certas espécies de planta no telhado podem garantir o isolamento térmico e acústico da edificação. E aí? Percebeu já, né? Percebeu, né? Qual que é o problema aí da questão? Olha para o verbo e encontra o núcleo do sujeito. De novo, quem é o sujeito do verbo poder aí na locução podem garantir? O cultivo. O cultivo, singular, de certas espécies de plantas no telhado podem. O cara vai afastar o verbo do núcleo do sujeito. O cultivo pode. Beleza? Mais uma vez, o mesmo caso. Tranquilo? Então é isso. Algumas dicas para você a respeito de concordância verbal. Vamos responder aqui a questão. Alternativa B, então correta. Aos telhados dá-se gradativa importância na promoção da qualidade de vida nas grandes cidades. Aí você percebe que o sujeito aqui é gradativa importância, também uma voz passiva sintética. Aos telhados é dada gradativa importância. Beleza? Então, sujeito no singular, verbo no singular. Só você perceber que o sujeito aqui não é telhados, né? Telhados é o receptor da ação. Aos telhados dá-se isso. Beleza? Então é isso. Da minha parte, prazerzaço ter estado mais uma vez com você. Espero que você tenha relembrado esses principais casos da concordância verbal para se dar bem na sua próxima prova de português. Os meus contatos você já conhece, todos aí. Estou precisando da sua ajuda. Me ajuda a divulgar o canal? Dá o seu inscrever aqui, dá o seu like aqui. Vamos crescer juntos? Então vamos lá, quanto mais você me ajudar, mais vídeos eu faço para você, beleza? Bons estudos e até breve.